Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu quero que você ouça com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem uma outra tradução que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus vê cada lágrima, Ele escuta o seu choro, Ele ouve os seus pensamentos e Ele sabe o tamanho da tristeza que você tem carregado. Hoje, Ele está te oferecendo consolo, Ele está te dando o abraço eterno. E Ele te dá aquilo que o mundo mais tenta te roubar: a paz. A verdadeira paz que vem de Deus. Não a paz que vem através de bens materiais, de títulos, a paz que vem pelo prestígio ou por causa de uma boa reputação. Em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez você esteja chorando há muito tempo e tem clamado em silêncio todos os dias. Deus tem visto o seu pranto. Deus recebe o seu clamor e Ele não te deixa sozinho. É interessante a gente olhar para essa passagem, porque a gente começa a se perguntar: como pode acontecer isso? Felizes são os que choram? Parece meio contraditório. É o mesmo que dizer assim: o ganhador vai ser aquele que perder. Mas a verdade é que no reino de Deus, a lógica é essa mesmo: perder para ganhar, morrer para viver, ser o último para então ser o primeiro. Na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados, os fracos vão receber força, e aqueles que têm medo vão encontrar proteção, coragem e paz. Mas sabe por que Jesus pôde dizer isso com tanta certeza? Porque Ele mesmo chorou. Jesus sabia o que era sentir a dor, de verdade. Ele chorou quando viu Marta e Maria sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, por ver um povo escolhido por Deus se afastar desse mesmo Deus. Jesus não apenas falou sobre receber o consolo do Pai em meio à dor. Ele viveu o luto, a perda, a saudade. Por isso, quando ele diz que quem chora é feliz, ele está revelando algo que só quem passou pela dor poderia dizer. Existe um tipo de lágrima, sabe, irmãos, que atrai a presença de Deus. Tem uma dor que não é ignorada, uma tristeza que é transformada em força. E o próprio Jesus nos ensinou isso com lágrimas nos olhos. Tem gente que usa a dor como desculpa para continuar vivendo longe de Deus. Pessoas que até choram na presença do Pai, mas não entregam a sua vida para Ele. Tem gente que sofre por causa do pecado, mas não se arrepende. A pessoa desabafa, mas não muda. Ela continua sendo derrubada pelas tentações. Mas o Espírito Santo não consola quem não quer consolo. Ele consola quem se rende a Ele. Jesus não disse assim: felizes são os que reclamam, nem felizes são os que se fazem de vítima, ou felizes aqueles que se arrependem, choram, mas no dia seguinte voltam para o mesmo erro. Ele falou dos que choram, mas daqueles que choram com o coração voltado para Deus.
dos que choram porque reconhecem que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Deus recolhe as nossas lágrimas e as transformam em arrependimento, em perdão e em mudança de vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Eu creio nisso. A tempestade que você está vivendo hoje vai se tornar motivo de alegria amanhã. Aquilo que hoje tem te causado ansiedade, dor, medo, tensão, vai ser aquilo que você vai contar lá na frente com gratidão, quando você for falar de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: a alegria virá pela manhã. Amém? Você pode escrever isso com fé. A alegria virá pela manhã. Faça algo diferente hoje. Ao invés de apenas reclamar daquilo que tem te ferido, ao invés de ir desabafar mais uma vez com alguém e se arrepender logo depois de ter se aberto, ou ao invés de ir para as redes sociais postar alguma indireta em relação a essa dor, entregue isso que tanto te dói, isso que tanto tem te prejudicado nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e permaneça na presença do Senhor até que ele venha, até que você sinta a presença do Consolador. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Eu vou orar daqui e você ora daí onde você está. E eu peço a Deus que, enquanto essa oração estiver sendo feita, você consiga sentir a poderosa presença do Espírito Santo aí do seu lado. Se Deus lembrar você de alguém por quem você tem orado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você se lembrar de alguma circunstância que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar uns pelos outros. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez ter nos mostrado o teu amor, a tua misericórdia e por ter nos revelado um novo caminho. Nos perdoe, ó Deus, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso coração e nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, todos os dias. Que o inimigo não consiga mais causar confusão na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. E que ela consiga discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes que querem tirá-la do centro da tua vontade, que querem tirar essa pessoa dos teus caminhos e dos teus propósitos. Espírito Santo, convence esse coração. Faça com que haja um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Ó Deus, tem pessoas me ouvindo nesse momento que estão com o coração partido. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações e medos que têm cercado essa pessoa, que muitas vezes a única oração que ela consegue fazer é chorar, em silêncio, quando ninguém mais está acordado. Ela tem estado com o coração em ruínas, prostrada diante da tua presença e sem conseguir dizer uma única palavra. Mas o Senhor entende esse pranto como um clamor, como uma oração. Como está escrito na tua palavra, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós cremos nessa palavra, Deus. Espírito Santo, leve tudo aquilo que
não está sendo expresso por meio de palavras ao Pai. E atende a esse clamor. Ouve, Senhor, essa oração enfraquecida, silenciosa, mas que está sendo feita com sinceridade. Traga o consolo para essa irmã, para esse irmão. Abraça essa pessoa que está me ouvindo agora e faz com que ela se sinta acolhida em teus braços. Manifesta o teu poder agora, aonde quer que ela esteja, e que ela sinta, ouça e entenda que o Senhor está bem ali com ela, dentro dela, fazendo com que as coisas mudem, trazendo a paz e a serenidade em meio ao caos que ela tem vivido. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que ficaram na mente daqueles que estão me ouvindo, porque não tiveram coragem ou mesmo porque não conseguiram comentar por qualquer motivo. Olhe para cada situação, para cada vida. Olha, Pai, para essa mãe solteira que chora todas as noites se sentindo diminuída, abandonada por quem prometeu amor e cuidado a ela. Sustenta essa mulher. Não deixe que ela se afunde nessa dor como se a vida tivesse acabado. Mostra que o Senhor ainda tem uma história para ser escrita para ela. Que o Senhor ainda é o sustento, a presença, o abrigo e o futuro dela. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Essa pessoa que está me ouvindo e que talvez esteja lidando com uma doença que ninguém conhece, que ninguém entende. Ou essa pessoa que até já foi desenganada pelos médicos. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, para transformar exames, laudos e diagnósticos. Toca agora nesse corpo. Toca no lugar dessa enfermidade, Pai. Fortalece o coração de quem está passando por um tratamento, por uma quimioterapia. Consola aqueles que têm participado desse processo. Os familiares, os que estão cuidando, os que estão acompanhando. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que esperam hoje uma resposta. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma crise no seu casamento. Pela esposa que ora sozinha todos os dias. Pelo marido que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu as esperanças. Por esse casal, Deus, que ainda se ama, mas que está ferido, cheios de mágoas, distantes, mesmo morando dentro da mesma casa. Visita esse lar agora e restaura o amor, quebra o orgulho e promova o perdão. Traga reconciliação. Não permita que essa família seja destruída. Sopra com o sopro do teu Espírito Santo um fôlego de vida sobre essa casa. Eu apresento ao Senhor a vida financeira dos teus filhos. Tem pessoas aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra, que estão com as contas atrasadas, com aluguel vencido, com medo de não conseguir comprar o básico para o seu sustento. Tem mães orando por filhos que estão desempregados. Tem trabalhador se sentindo humilhado por não ter mais recursos para sustentar sua família. Abre as portas, Pai. Traz sabedoria. Multiplica o pouco e honra a fé dessa pessoa que não desistiu, mesmo passando por tanta vergonha e por tantas dificuldades. Que o Senhor atenda a cada pedido que foi escrito aqui, segundo a tua vontade, mesmo aqueles que não foram mencionados por mim. Que a vontade do Senhor seja feita, que cada oração escrita nos comentários, cada clamor feito em silêncio, cada lágrima derramada diante de ti, seja acolhida pelo Senhor. E que essa pessoa tenha a resposta dos céus ainda hoje.
nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a sua dor, o seu pranto. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, o milagre, a resposta, o alívio nas suas dores ou a força para que você continue lutando. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E é assim que nós conseguimos falar do amor de Deus para milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está na descrição do vídeo. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui, no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande essa palavra para pelo menos 3 pessoas que você conhece e deixe que o Espírito Santo complete a obra na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9 está escrito: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você já passou por uma situação tão pesada que você sentiu que não teria forças para continuar? Aqueles momentos em que parece que está tudo perdido, quando até respirar se torna difícil? Pois é, até o apóstolo Paulo passou por isso. E ele não teve vergonha de admitir. Aqui, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, Paulo abre o coração e compartilha uma experiência dramática, algo que o levou ao limite da vida. Mas é justamente nessas horas que nós aprendemos uma lição poderosa. Deus usa as tribulações para nos ensinar a depender totalmente dele. O apóstolo Paulo fala de um sofrimento que foi excessivamente opressor, além das suas forças. Ele diz assim, a ponto de perdermos a esperança na vida. Olha só, Paulo era um homem de fé. Paulo era apóstolo de Cristo. E ele está aqui confessando que pensou que ele ia morrer. Isso aqui nos ensina muito. Até as pessoas fortes na fé, as pessoas espirituais, enfrentam momentos de desespero. Ser cristão não significa viver sem dor, mas confiar que Deus está presente no meio da dor. Muitos estudiosos, muitos teólogos acreditam que Paulo estava se referindo ao tumulto que aconteceu em Éfeso, que está relatado no capítulo 19 de Atos, quando ele quase foi linchado por uma multidão furiosa.
Além disso, ele enfrentou perseguições constantes e até uma possível enfermidade que o deixou à beira da morte. No verso 9 ele diz assim: tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Ou seja, não havia saída, estávamos condenados. Mas Paulo reconhece um propósito naquele sofrimento. No verso 9 ele diz: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Na hora em que tudo parecia perdido, ele descobriu que só Deus poderia sustentá-lo. O escritor Matthew Henry escreveu o seguinte: Deus muitas vezes leva seu povo a enfrentar grandes dificuldades, para que percebam sua própria insuficiência e aprendam a confiar no Deus Todo-Poderoso. E ele termina dizendo assim: nosso limite é a oportunidade de Deus. Sabe, irmãos, eu fiquei refletindo nessa palavra e eu entendi que, às vezes, Deus permite que nós cheguemos ao fim das nossas forças para mostrar que Ele é a nossa verdadeira força. E o próprio Paulo, mais tarde, escreveu, na segunda carta aos Coríntios também, no capítulo 12, no versículo 10, o seguinte: quando sou fraco, então é que sou forte. Essa experiência não foi só de Paulo. Elias, depois de enfrentar os falsos profetas, entrou naquilo que nós podemos chamar de depressão e pediu a morte. Jó, que era um homem íntegro, reto, amaldiçoou o dia em que ele nasceu, depois de passar pelo sofrimento. Isso nos mostra que a tristeza e o desespero também fazem parte da jornada da fé. A diferença é que, mesmo abatidos, esses homens não deixaram de olhar para Deus. E é isso que nós devemos tirar daqui como lição. No final dessa mensagem, eu vou fazer uma oração pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso pela fé. A minha esperança está em Deus. No Salmo 34, no verso 19, o salmista diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nesse mundo nós estamos sujeitos às aflições, às tribulações, às dificuldades, mas nós sempre podemos contar com a presença de Deus, com a mão forte e poderosa de Deus, com a presença do Espírito Santo junto de nós. Paulo termina dizendo no verso 10 e 11 o seguinte: Ele nos livrou e continuará nos livrando, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Olha só que interessante. Isso aqui revela a importância de nós intercedermos uns pelos outros. Talvez Paulo tenha sobrevivido àquele momento de morte porque a igreja estava orando por ele. Quando nós passamos por tribulações, nós precisamos da família da fé para nos apoiar, para orar, para caminhar conosco. Eclesiastes capítulo 4, nos versos 9 e 10, Salomão disse que é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Essa palavra é para que você tenha esperança, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à escassez, à dor, às crises. A mensagem de Paulo para nós é muito clara. As tribulações nos esvaziam da autossuficiência. Elas nos ensinam a depender do Deus que ressuscita os mortos. Em Deus, irmãos, até mesmo a morte não é o fim, porque Ele transforma a derrota em vitória. E o mesmo apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, nos versos 16 e 17, o seguinte: ainda que o nosso exterior
esteja se desgastando, o interior se renova dia a dia, pois as nossas tribulações, leves e momentâneas, produzem uma glória eterna. Em Romanos capítulo 5, ele ainda declara: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não chegou até essa mensagem por acaso, ou essa palavra não chegou até você por acaso. E como seria importante se muitas pessoas ouvissem essa mensagem. Por isso eu queria pedir a sua ajuda. Dê o like no vídeo, isso não vai te custar nada. Dê o like aqui no vídeo, porque quando você dá o seu joinha, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. E nós conseguimos alcançar muitas vidas com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e a se juntar a nós, essa grande comunidade de fé, essa família dos filhos de Deus que busca a presença do Pai todos os dias. Quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado nessa grande comunidade de fé. E você recebe um aviso aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, talvez você esteja se sentindo como Paulo, no limite, achando que não vai aguentar. Mas eu quero que você ouça essa verdade. Quando as nossas forças se esgotam, Deus começa a agir. Ele ressuscita sonhos mortos, Ele restaura casamentos, Ele cura corações feridos, Ele liberta vidas que estão presas ao pecado e um dia Ele vai ressuscitar os nossos corpos mortais, porque nada é impossível para o nosso Deus. Não enfrente as suas batalhas sozinho. Compartilhe o seu fardo, peça oração. Deixa Deus mostrar que Ele é suficiente. E hoje, faça como Paulo e declare pela fé: Senhor, eu não posso, eu não suporto, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor me capacita. Eu confio em Ti. E escreva aqui nos comentários: minha esperança está no Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está clamando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Escreva o nome do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, de algum parente seu que está, talvez, no hospital, que está se submetendo a uma cirurgia, a um tratamento, a uma quimioterapia. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou escreva alguma situação específica que tenha acontecido na sua vida e que tenha te provocado medo, dor, tristeza, angústia. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai das misericórdias, hoje, diante da Tua palavra, nós reconhecemos que somos frágeis, que as nossas forças são limitadas. Assim como Paulo, muitas vezes nós chegamos ao ponto de achar que não vamos suportar mais, Senhor. Mas a Tua palavra hoje veio nos lembrar que o Senhor é poderoso para nos sustentar, porque Tu és o Deus que pode até ressuscitar os mortos, se for da Tua vontade. Eu peço agora, meu Deus, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente no limite,
oprimida, cansada, sem esperança. Estende a tua mão e renova as forças dos teus filhos. Onde houver dor, Pai, traz consolo. Onde houver medo, que o Senhor derrama coragem. Onde tem imperado a escuridão, que o Senhor faça brilhar a tua luz. Ensina-nos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar inteiramente em Ti. Ajuda-nos a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor cuida de nós. Que possamos experimentar o Teu poder agindo em cada situação, em cada área específica das nossas vidas. Nos casamentos que estão feridos, em corações que estão desanimados, em sonhos que estão esquecidos e engavetados. Obrigado, Deus, porque mesmo quando estamos por um fio, o Senhor não solta a nossa mão. Confiamos em Ti, Pai, e juntos, como Igreja do Senhor, nós oramos aqui uns pelos outros, certos de que o Senhor continua nos livrando hoje e continuará para sempre. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando.
Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda. Mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando, o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família,
porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora. E essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória, que o Senhor restaure essa família, não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo,
O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje eu quero falar sobre um tema do qual eu não falo há algum tempo, mas que é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de forma geral. Eu quero falar sobre gratidão. Você é uma pessoa grata? Você reclama mais ou agradece mais? Eu quero que você pense e responda para você mesmo. Eu quero começar com um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses para que eles sejam gratos em todas as circunstâncias. Não é grato somente quando recebe algo bom, quando alcança um objetivo, quando conquista algo. Graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos pessoas gratas. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: pastor, eu estou passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, tantos problemas, por que eu deveria ser grato? Deus nos concedeu a vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Estar vivo é maravilhoso. Poder ter nascido em uma família é algo maravilhoso. Ainda que tenha sido numa família disfuncional, numa família problemática, Deus te deu um pai, Deus te deu uma mãe. Ou, se o seu pai e a sua mãe te abandonaram, Deus colocou alguém na sua vida que cuidou de você, que te criou. Se você está aqui me assistindo, é porque você pode ver, você pode ouvir. Talvez você não possa ver, mas você pode ouvir. Ou talvez você seja daquelas pessoas que não podem ouvir, mas que puderam aprender a linguagem de sinais e estão compreendendo essa mensagem ou estão lendo essa mensagem aqui, porque o YouTube tem esse recurso. Então, não importa qual seja a sua situação, seja grato a Deus. Você tem sido uma pessoa grata? Antes da gente continuar, eu quero te pedir algo que é muito importante para a manutenção desse canal. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser nos abençoar, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: obrigado, Senhor. Apenas isso. Obrigado, Senhor. Expresse a sua gratidão a Deus. Amém? A segunda passagem que eu quero falar a respeito da gratidão está em Salmos 103, versículos 1 e 2, que diz assim: bendiga o Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor, a minha alma. Novamente o salmista escreve:
não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Aqui no Salmo 103, nós vemos um comando do salmista para que nós bendigamos ao Senhor com todo o nosso ser, com a nossa alma. E o que é bendizer? O bendiga aqui significa louvar, exaltar, glorificar, declarar bem sobre alguém. E no caso específico aqui, sobre Deus. Então, independente do momento que você estiver passando na sua vida, bendiga o Senhor, a sua alma. Bendiga o Senhor com todo o seu ser, com todas as suas forças. Bendiga o nome de Deus. Louve, exalte ao Senhor. Um outro versículo que eu quero mencionar aqui nessa breve reflexão sobre gratidão está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Antes de mencionar o versículo, eu quero dizer que no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Mas também escreva pela fé, junto com o seu pedido de oração, a expressão que eu mencionei. Obrigado, Senhor. Você pode colocar alguma coisa. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha visão, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo alimento que eu tive hoje. Coloque aqui algo que o Espírito Santo colocar aí no seu coração. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso por alguma coisa, por alguma situação? O que é a ansiedade aqui nesse sentido? É a aflição ou a preocupação. Quando a gente lê na versão A Mensagem, essa mesma passagem, esse mesmo versículo, está escrito assim, olha: não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. E é interessante perceber aqui, na versão original, que diz, que fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, não fique preocupado com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui, nós podemos entender que a nossa oração não deve ser entregue de qualquer forma. Fala de oração, súplicas e ação de graças. Qual que é a diferença entre oração e súplica? Até então eu achava que era a mesma coisa, mas pesquisando aqui, a gente pode perceber que a diferença entre oração e súplica está no grau de intensidade e no foco de cada termo. Oração, de forma, um significado geral, tem a ver com comunicação com Deus, no sentido amplo, de adoração, de confissão, de intercessão e de gratidão. Então a ênfase da oração aqui, a palavra grega é proseuche, escreve com CH, o quê? Proseuche. A ênfase é o relacionamento com Deus. Já a súplica é do original grego deesis, que significa pedido intenso, urgente e fervoroso por uma necessidade real. A ênfase da súplica, então, ela diz respeito a um tipo de oração que vem de um coração aflito ou de um coração profundamente necessitado, que reconhece a sua total dependência de Deus. E o último versículo aqui, para a gente falar sobre gratidão, que eu separei, tem vários versículos na Bíblia. Você pode pesquisar aí que você vai encontrar várias passagens que falam sobre gratidão. Mas eu quero destacar Salmos 136, versículo 1, que diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre.
Por que eu destaquei esse versículo? Lembra que em 2 Crônicas, capítulo 20, na história do rei Josafá, quando Israel estava cercado pelos exércitos inimigos, Josafá então organizou o exército, mas mandou à frente do exército os levitas. E os levitas cantavam uma canção, que era isso aqui: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E enquanto os levitas cantavam essa canção, essa oração de gratidão, os inimigos foram derrotados. Israel venceu essa guerra através da gratidão. Pega essa chave aí, ó. Talvez o que tem faltado na sua vida seja um coração grato. Eu sei que nós podemos e devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, mas nós não podemos deixar de ser gratos a Ele por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui, mas expresse também a sua gratidão aqui nos comentários. Coloque: obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Talvez não seja o trabalho que você gostaria. Talvez a sua família seja uma família problemática, uma família desestruturada, mas você tem uma família. A palavra de Deus diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Você tem uma família e Deus tem um propósito para ela. Amém? Agradeça a Deus pelo seu alimento. Agradeça a Deus pelo seu corpo. Talvez não seja o corpo ideal. A gente vive se comparando, né? Nesse tempo de redes sociais, a gente abre o Instagram e vê cada corpo perfeito, cada corpo malhado, sarado. E aí a gente se olha no espelho e diz: meu Deus, eu preciso melhorar. Mas você tem um corpo. Deus te deu esse corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Talvez você hoje tenha mais motivos para lamentar do que para agradecer. Por isso, ter gratidão no coração para você seja um desafio. Mas eu quero desafiar você a fazer isso, a expressar a sua gratidão a Deus, até mesmo pelas lutas, pelas batalhas, pelas perdas, porque tudo isso está transformando o seu caráter, está moldando a sua vida, está fazendo de você alguém mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com o Pai, vamos agradecer a Ele também. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos. Nós nos aproximamos de Ti nesse momento, Pai, com o nosso coração em gratidão. Nós somos gratos a Ti em todas as circunstâncias, porque cremos que esta é a vontade do Senhor para nós. A nossa alma bendize o Teu nome. O nosso ser, todo o nosso ser, te louva, te exalta e te glorifica. Ó Deus, eu quero te louvar nessa manhã por essa palavra. Eu sei que não foi por acaso que o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de falar sobre gratidão, porque nós temos infinitos motivos para sermos gratos ao Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e cada família representada por eles. Ó Deus, que o Senhor tire desse coração toda a ansiedade, que pela oração e súplica e com ações de graças os nossos pedidos sejam apresentados aqui diante do Senhor. Que nós não nos aflijamos e nem nos preocupemos, mas que através da súplica e do louvor, os nossos receios,
as nossas ansiedades sejam transformadas em orações, para que nós recebamos o alívio e o conforto prometido em nosso coração. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários desse vídeo seja visto, seja ouvido pelo Senhor e atendido conforme a tua vontade. E independente da tua resposta, se ela for sim, se ela for não, ou se ela for espere, nós continuaremos com o nosso coração grato. Nós continuaremos sendo eternamente gratos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa saúde e por tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui, mas que o Senhor já conhece. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. Clica aqui no botão compartilhar e mande para o grupo da família, grupo da igreja, o grupo da academia, aquele grupo, que é só você e mais uma pessoa. Mande para os seus grupos. Todos nós precisamos ser gratos a Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para que a gente possa refletir um pouco na palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A palavra do Senhor é o verdadeiro alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Que bom seria se todos os dias você começasse a sua rotina ouvindo a palavra de Deus, se alimentando daquilo que é sagrado, daquilo que é essencial para a sua vida, a palavra do Senhor. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu já quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, que é uma ação simples e que leva alguns segundos apenas, quando você faz isso, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim a gente consegue fazer com que essa palavra abençoe muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações e fazer parte dessa comunidade de fé que tem crescido a cada dia e que tem abençoado tantas pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida de forma poderosa. Hoje eu quero seguir fazendo reflexões em livros dos profetas menores. Lembra que eu falei que muitos livros aqui que estão na Bíblia, eu ainda não preguei sobre eles. E um deles é o livro de Oséias. Eu posso ter mencionado em alguma outra ministração, mas eu nunca falei especificamente sobre o livro de Oséias, que é um dos profetas menores. Como eu disse, eles não são menores em importância. Eles são chamados profetas menores porque os livros são mais curtos do que os livros mais tradicionais dos profetas que a gente conhece. Isaías, Jeremias, Daniel. E eu quero ler com você no capítulo 2 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, do verso 14 ao 16. Diz assim, olha: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho.
Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. E no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 1, diz o seguinte: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. O nome Oséias significa salvação. Oséias era um profeta do Reino do Norte, Israel, e o ministério dele ocorreu por volta de 755 a 715 antes de Cristo. O livro de Oséias foi escrito para esse reino, o Reino do Norte, também chamado de Efraim. E era um momento em que o reino estava em decadência espiritual, social e política. Percebe alguma semelhança com os dias de hoje? Israel, naquele tempo, irmãos, vivia um momento de prosperidade externa, mas de corrupção moral e idolatria. Eles adoravam a Baal e outros deuses cananeus, especialmente nos cultos agrícolas e nos cultos de fertilidade. Havia alianças políticas com nações pagãs e opressão aos pobres. Olha como que parece com os dias de hoje. Pouco depois do ministério de Oséias, Israel foi destruído pela Assíria. O objetivo do livro de Oséias era mostrar, através do casamento de Oséias com Gomer, que era uma prostituta, o amor incondicional de Deus por um povo infiel. O objetivo também era convocar Israel ao arrependimento e anunciar o julgamento inevitável. Mas além do julgamento, também anuncia a esperança de restauração futura através da graça de Deus. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus é fiel. Apenas isso. Você pode colocar o seu pedido de oração e em seguida coloque: Deus é fiel. É interessante aqui nós percebermos o amor escandaloso de Deus. Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera. E ele está representando aqui o relacionamento dele com Israel. Ou seja, mesmo diante da traição, Deus manda buscar e restaurar. O que eu quero dizer para você através dessa palavra de hoje é que Deus continua nos amando. Mesmo quando nós o traímos com outros deuses, com o dinheiro, com o pecado, com o orgulho, com a vaidade, com o nosso ego, Deus continua nos amando. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não desiste da sua vida. Deus não se afasta de você. Nós é que desistimos de Deus. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Através do pecado, através da nossa zona de conforto, através da nossa falta de perseverança, de buscar a Deus, nós acabamos nos afastando dele. Mas mesmo quando a gente se afasta, o amor dele por nós não se acaba.
e ele não aumenta ou diminui. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E não tem nada que você faça para que Deus te ame mais. Entende isso? Você pode agradar ou desagradar a Deus, mas o amor dele por você não falha, não acaba. Em Salmo 103, do verso 8 ao verso 10, o salmista escreveu o seguinte: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu estava lendo o livro de Oséias, é que Deus faz do deserto um lugar de conquista. Em Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15, Deus leva Israel ao deserto, mas não para punir. Ele faz do deserto um lugar de recomeço, um lugar de intimidade e de restauração. O vale de Acor, que é mencionado aqui no livro de Oséias, essa palavra Acor, ela quer dizer lugar de vergonha e juízo. Mas Deus faz com que esse lugar se torne uma porta de esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida que os desertos pelos quais você tem passado não são o seu fim, mas eles são o início de uma nova história com Deus. O seu deserto pode se tornar o lugar da esperança. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E o livro de Oséias deixa claro para nós a nova aliança do Senhor. Uma aliança baseada não no sacrifício, como era antes, mas no amor. Naquele dia, diz a palavra do Senhor, naquele dia você me chamará meu marido e não mais meu Senhor. Olha que interessante. Deus não quer um relacionamento baseado no medo, no legalismo, no medo do inferno, da punição, das consequências. Ele quer um relacionamento baseado no amor. Nós não fomos chamados para uma religião, sabe? Uma religião fria, ritualista, mas nós fomos chamados para uma aliança de amor com o nosso Deus, o nosso Criador. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, o profeta Jeremias escreveu o seguinte: Com amor eterno eu te amei, com amor leal eu te atraí. E aí no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 5, há uma promessa de restauração. No final, o povo voltará ao Senhor e tremerá diante da sua bondade. A mensagem do livro de Oséias é como se fosse um grito do céu, dizendo: eu te amo, mesmo quando você não me ama de volta. E eu ainda quero restaurar a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso no seu espírito? Então escreva aqui nos comentários: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo te lembrar o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se existe alguma situação específica pela qual você está intercedendo, coloque ela aqui também e vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar de uma forma tão clara ao nosso coração. Nós te agradecemos até mesmo quando o Senhor nos leva para o deserto, porque nós sabemos que mesmo no deserto o Senhor quer ensinar algo para nós. Que o Senhor nos atraia com seus laços de amor. Ó Deus, que o nosso relacionamento contigo não seja baseado
em regras, em legalismo, em mandamentos, mas que seja um relacionamento inspirado pelo amor. E pelo amor do Senhor, esse amor incondicional, esse amor que permanece mesmo diante da nossa infidelidade. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor por todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Momentos esses, situações que estão sendo mencionadas aqui nos comentários desse vídeo. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Oséias que o Senhor fez do vale de Acor uma porta de esperança. O lugar da vergonha, do juízo, do desespero, da angústia, se tornou uma porta de paz, de alegria, de esperança, de perdão e de amor. Que o Senhor opere esse milagre na vida de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada situação, cada dor, cada lágrima derramada seja recebida pelo Senhor com compaixão. E cada pedido aqui seja atendido conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. O deserto não é o seu fim. Deus é um Deus fiel. Deus pode até levar você ao deserto, muitas vezes, mas Ele faz brotar água no deserto. Ele manda alimento do céu aí no deserto. Os maiores milagres que Deus operou na Bíblia foram no deserto. E mesmo que você tenha sido infiel ao Senhor, ainda que você tenha pecado contra Deus, o Senhor te chama novamente. Assim como Oséias chamou Gomer de volta, uma prostituta, uma mulher que havia se deitado com outros homens, assim como Oséias tomou essa mulher como esposa, Deus chama eu e você, o seu povo, para fazermos parte da família dele. Nós não o chamaremos mais de Senhor, mas o chamaremos de marido. Um relacionamento profundo, íntimo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que bom que você está aqui. Que Deus abençoe a sua vida ao ouvir essa palavra. Hoje eu trago uma mensagem poderosa que vai transformar o seu coração. Se você crê que Deus tem algo especial para você hoje, continue aqui com a gente. E lembre-se de curtir, deixar o like no vídeo, compartilhar essa mensagem e se inscrever aqui no canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixou o seu like aqui no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 4º episódio da nossa série de vídeos chamada Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu vou falar sobre qual é a verdadeira alegria e como nós podemos viver e experimentar essa alegria. Acompanhe os vídeos aqui todos os dias, porque assim, no último dia, você pode chegar ao objetivo final dessa série, que é fazer dessa semana um divisor de águas na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero começar orando por você. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti com humildade e gratidão, reconhecendo que Tu és a fonte de toda verdadeira alegria e paz. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de ouvir a Tua palavra e de sermos transformados por ela. Nós Te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso em que podemos nos voltar completamente a Ti
deixando de lado as preocupações, os medos e todos os anseios que muitas vezes tentam roubar a nossa paz. Que o nosso coração, Senhor, se abra para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Pai, nós pedimos que nos ensine a viver a alegria que é genuína, a alegria que vem do Senhor e que não depende das circunstâncias externas. Ajuda-nos a enxergar que a verdadeira felicidade não está em bens materiais, em status ou em conquistas passageiras, mas sim em um relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Conduza-nos, Senhor, a buscar a Tua face e a encontrar contentamento em Tua presença, sabendo que o Senhor é tudo o que precisamos. Pedimos que o Senhor tire de dentro de nós toda inveja, toda comparação, todo sentimento de inferioridade que às vezes toma conta do nosso coração quando olhamos para os outros. Ajuda-nos a lembrar que somos amados, que fomos feitos de forma única e especial e que o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Que possamos ser gratos pelo que temos e por quem somos em Ti e que a nossa alegria não dependa do que possuímos, mas de quem o Senhor é para nós. Queremos aprender contigo a servir e a amar, sem interesse, assim como Jesus fez. Que o nosso coração seja como o dele, que se compadecia dos aflitos, que estendia a mão aos necessitados e que sempre tinha uma palavra de vida para aqueles que estavam ao seu redor. Que o Senhor nos dê um coração generoso, disposto a compartilhar, a consolar e a ajudar quem precisa. Que possamos ser luz onde estamos, levando esperança para os que estão desanimados e alegria para os que estão tristes. Hoje, Pai, nós clamamos para que essa mensagem de amor, serviço e alegria alcance cada coração que está ouvindo essa palavra. Que cada pessoa que está ouvindo ou assistindo agora sinta-se abraçada pelo Teu amor. Sinta a Tua paz invadindo o seu coração e encontre em Ti a verdadeira razão de viver. Toca, Senhor, aqueles que estão tristes, aqueles que estão sem esperança e mostra que a alegria que vem de Ti é duradoura, que é uma alegria que supera qualquer tribulação. Senhor, ensina-nos a viver essa alegria, a encontrar satisfação em Ti e a confiar que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E em tudo o que fizermos, possamos refletir o Teu amor e a Tua bondade para aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra de hoje seja uma semente que frutifique em nossas vidas, nos ensinando que a verdadeira felicidade está em Ti e em amar ao próximo, como o Senhor nos ensinou. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Na palavra de Deus, no Salmo 41, versículo 1, está escrito assim: Feliz é aquele que se importa com quem padece. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade, preservará sua vida e o abençoará. Essa felicidade que a Bíblia menciona não está baseada em resultados, mas em um coração que cuida do próximo. Quando deixamos de viver apenas para nós mesmos e nos voltamos ao próximo, encontramos um propósito maior. A verdadeira alegria surge quando entendemos que somos chamados a ser uma extensão do amor de Deus na vida das pessoas. Essa é uma felicidade que não se desfaz, pois é sustentada pelo amor do próprio Senhor. Vivemos em um mundo que mede o sucesso por aquilo que se possui. Somos constantemente bombardeados por ideias que tentam nos fazer acreditar que felicidade é ter uma grande conta bancária, é ter o carro do ano, a casa dos sonhos. Mas a Bíblia nos ensina outra verdade. A felicidade é estar com Jesus. Quando Jesus está conosco, temos o essencial. Todo o resto passa a ser secundário. A presença de Deus nos enriquece de uma forma que nenhum bem material pode fazer, pois ela supre a nossa alma. E quando Ele está conosco,
temos segurança, temos paz e encontramos o verdadeiro sentido de viver. Essa visão vai contra o que o mundo prega e por isso muitas vezes nos sentimos incompreendidos quando decidimos buscar essa alegria que vem de Deus. Mas a palavra nos garante que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, pois Ele cuida dos seus. Ele vê cada passo que damos e conhece cada desafio que enfrentamos. E por isso podemos confiar que Ele proverá para nós todas as necessidades. Quantas vezes, irmãos, olhamos para a vida dos outros e nos sentimos menores, inferiores. Estamos cercados por padrões de felicidade que muitas vezes não têm fundamento. Em contrapartida, a palavra de Deus ensina que a verdadeira felicidade está em encontrar sabedoria, em se deleitar no Senhor, em reconhecer sua correção como um sinal de amor. Deus nos corrige porque nos ama e o seu amor nos transforma. Se confiamos nele e deixamos que ele molde o nosso caráter, veremos o quanto essa transformação nos trará paz e plenitude. Cada correção de Deus é uma chance de nos aproximarmos mais do seu propósito, pois ele nos prepara para algo maior, algo que nem sempre conseguimos ver, mas que ele já planejou. Podemos estar rodeados por riquezas e ainda assim sentir que algo falta. A verdadeira realização não está nas coisas, mas em Jesus. Nossa felicidade está em um relacionamento com Ele, pois só Ele preenche os espaços vazios do nosso coração. As coisas deste mundo podem nos trazer uma satisfação momentânea, mas só em Cristo encontramos a paz duradoura. Quando nos entregamos a Ele e permitimos que Ele seja o centro de nossa vida, somos preenchidos com uma alegria que não se compara a nada. Jesus nos oferece uma fonte inesgotável de paz e amor, e só Ele pode acalmar os nossos anseios mais profundos. Muitos buscam preencher esses espaços com bens, relacionamentos ou status, mas rapidamente percebem que essas coisas não trazem satisfação duradoura. Em Cristo encontramos um amor que não falha, uma paz que não acaba e uma alegria que permanece, independentemente das circunstâncias. A verdadeira felicidade é encontrada quando nos dispomos a servir. Jesus nos mostrou o maior exemplo de todos. Ele viveu para servir. Ele nos chama a servir os outros, a amar sem esperar nada em troca, a fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando nos colocamos na posição de servos, Deus é exaltado através de nós. Esse tipo de amor e serviço toca o coração das pessoas de maneira especial, pois é um reflexo do amor incondicional de Deus. A vida ganha um sentido maior quando deixamos de olhar apenas para as nossas necessidades e passamos a enxergar as necessidades do próximo. Deus nos capacita para isso, nos dá sabedoria, força e compaixão para que possamos impactar a vida de outros. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus. Aquele homem foi curado pela fé dos amigos, não pela fé dele. Quando nos preocupamos com o próximo, o Senhor se preocupa conosco. Deus honra aqueles que colocam os outros em primeiro lugar e nos ensina que, ao cuidarmos do próximo, Ele se encarrega de suprir as nossas necessidades. A fé desses amigos foi tão grande que eles não se importaram com os obstáculos para chegar até Jesus. Eles nos mostram que o amor verdadeiro se manifesta em ações. A generosidade é o caminho para uma colheita abundante. Não precisamos ter muito para ajudar. O que temos hoje é o suficiente. A felicidade reside em fazer algo por alguém, em levar consolo, em servir. Esse é o segredo para uma vida verdadeiramente plena. Ajudar, abençoar e servir. E Deus, que conhece o nosso coração, nos recompensa abundantemente quando nos dispomos a amar e cuidar dos outros.
A Bíblia nos ensina que o que semeamos, colheremos. E quando semeamos amor e generosidade, recebemos uma colheita de bênçãos que vão além do que imaginamos. Quando abrimos nosso coração para servir, nos tornamos canais da graça de Deus na vida das pessoas. E essa é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar. Ele nos usa para transformar o ambiente ao nosso redor e nos permite viver uma vida cheia de propósito e sentido. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando o nosso coração se abre para servir, Deus nos surpreende. Ele derrama suas bênçãos sobre nós de forma abundante, além do que podemos imaginar. Cada ato de bondade, cada palavra de consolo, cada gesto de amor são sementes que plantamos e que no tempo certo darão frutos. E esses frutos não apenas nos abençoam, mas também a todos que estão conosco. Deus nos convida a ser generosos, não apenas com aquilo que temos, mas com quem somos. A nossa generosidade reflete o coração de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E é assim que experimentamos a verdadeira alegria. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nesse momento eu vou orar pela sua vida. Que nós possamos entender hoje que viver a verdadeira alegria é viver uma vida de amor, de serviço e de entrega a Deus e ao próximo. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos permitir receber essa palavra tão necessária para nossas vidas. Reconhecemos que muitas vezes buscamos alegria nas coisas deste mundo e por isso pedimos perdão, Senhor. Nos perdoe por depositarmos a nossa confiança em conquistas, bens e status, esquecendo que a verdadeira alegria só é completa em Tua presença. Purifica o nosso coração, ó Deus, para que possamos viver de forma plena e verdadeira, conforme o Teu propósito. Nós entendemos que a verdadeira alegria é algo que vai além das circunstâncias. E por isso eu oro para que cada irmão e cada irmã que escuta essa palavra possa encontrar essa paz que só vem de Ti. Ajuda-nos a viver contentes, sabendo que Tu és o nosso sustento e que em Ti temos tudo o que precisamos. Que essa felicidade, Pai, esteja enraizada na certeza de que estamos em Tua presença, independente das lutas e provações. Eu oro por esse irmão e essa irmã que estão passando por momentos de tristeza, que enfrentam dias de angústia e que talvez se sintam perdidos, sem alegria. Conforta-os, Senhor, e renova neles essa alegria que vem de Ti. Que mesmo em meio às adversidades possam enxergar a Tua bondade e saber que o Senhor cuida de cada detalhe. Agora, Deus, eu clamo por aqueles que carregam fardos tão pesados, por famílias que têm sido destruídas pelos vícios das drogas, de jogos e todo tipo de amarra que afasta as pessoas do Teu propósito. Senhor, eu oro por libertação sobre essas vidas. Restaura essas famílias, liberta essas pessoas das correntes que as prendem e traz a elas uma nova vida em Ti. Eu oro também, Pai, por cada pessoa que luta pela conversão de um ente querido, filhos que ainda não aceitaram Jesus, esposos e esposas que resistem em Te conhecer. Que a Tua luz toque esses corações endurecidos e que o Senhor dê a cada um que intercede por essas pessoas a paciência e a fé para que consigam perseverar. Que o Teu amor quebre toda resistência e traga cada um deles para a Tua presença. Eu também coloco diante de Ti aqueles que clamam por um milagre na saúde, tanto na sua saúde quanto na saúde de alguém que eles amam. Sabemos que o Senhor é o Deus que cura e que cada vida está em Tuas mãos. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais ou em suas casas esperando por um milagre. Que a Tua paz invada cada coração e que o Senhor conceda a eles força e esperança.
Eu oro por todos os pedidos de oração que foram deixados aqui nos comentários. Que o Senhor olhe para cada um deles e, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, conceda a resposta que essas pessoas tanto esperam. Que cada um possa sentir o teu toque e confiar que o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos do WhatsApp. Clique aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas, para os seus grupos e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.